Olá, chegou o outono. Os dias começam a ficar menos ensolarados, mais nublados, mais chuvosos, mais frescos. E os produtores logo começam a se perguntar: como será que o clima vai se comportar durante a produção do trigo? No ano passado, é bom lembrar, as geadas devastaram a safra, prejudicaram inclusive a produção de sementes. Mesmo assim, os produtores vão investir novamente no trigo. Devem aumentar a área em 40% só no oeste do Paraná. O problema é que algumas variedades de sementes já estão em falta. Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também o tempo como aliado. Veja como os fenômenos climáticos podem virar energia na propriedade. Saúde e segurança. Cerealistas investem em equipamentos para a proteção do trabalhador. Ameaça para a laranja. Doença nos pomares tem tirado o sono de produtores de Paranavaí. Jovens e agricultores. Como manter os filhos na área rural. E de Tibagi trazemos uma receita de sucesso. A produção de pequenos agricultores vira merenda nas escolas públicas do município. Domingo, 23 de março de 2014, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! A partir da metade do mês que vem, começa o plantio do trigo no oeste do Paraná. Alguns produtores até já estão se arriscando a plantar, quem tem sementes próprias. Aliás, por falar em sementes, teve produtor que ficou sem as sementes que gostaria de plantar. Depois de uma safra ruim de milho safrinha, seu Fernandes Liberali decidiu dar mais espaço ao trigo na propriedade, que fica em Rio do Salto, distrito de Cascavel. De 34 hectares no ano passado, o produtor vai semear 72 hectares com o cereal. Eu sempre plantava o milho safrinha, né? E 2 anos agora saí mais com milho safrinha. Deve experimentar trocar, né? Trocar, plantar o trigo para ver. O trigo também reagiu bem ao preço, né? Esses outros anos nós vendíamos o trigo a 28, 27. Agora foi para 41. E o seu Fernandes não será o único a apostar mais no trigo. No Paraná, o crescimento será de 20%, chegando a 1.200.000 hectares. Já no oeste do estado, o aumento será ainda maior, 40%, de 93.000 hectares para 130.000. Se o tempo ajudar, a produção também deve crescer de pouco menos de 94.000 para 370.500 toneladas. Muitos produtores migraram do milho safrinha por causa dos baixos preços na época do plantio para a matéria-prima do pãozinho. O bom preço do trigo, que tem se mantido em R$ 41 em Cascavel, também ajudou na decisão dos agricultores. O preço, na época do plantio, na época que o produtor ia fazer a escolha de qual cultura ia fazer o uso na sua propriedade em dezembro, o preço do milho estava muito baixo. Em torno de 16, 17 reais, o que levou o produtor a escolher pela cultura do trigo. Se confirmado o aumento da área e, claro, se o tempo colaborar para o bom desenvolvimento das lavouras, a safra paranaense de trigo poderá se tornar a maior da história. Recorde que devolveria ao estado o título de maior produtor nacional, deixando para trás o Rio Grande do Sul. O problema é que este acréscimo veio justamente após um ano de colheita ruim. As geadas no inverno de 2013 maltrataram as lavouras de trigo e a produção, inclusive de sementes, foi baixa. O resultado é que algumas variedades, principalmente de trigo melhorador, formaram um estoque tão pequeno que já estão em falta. Nesta cooperativa de pesquisas, toda a produção de sementes já foi distribuída entre cooperativas e empresas. A procura começou ainda no ano passado. As cooperativas, os produtores de semente começaram a ligar para a Codetec procurando ver aonde que teria semente dessas variedades que eles estavam semeando que não iria atender a necessidade dos produtores. Então já estava havendo uma procura e essa situação ela aumentou agora no ano quando o produtor percebeu que o preço do trigo estava bom e ele teria uma chance grande de ganhar dinheiro plantando trigo. E aí entrou no mercado e as variedades que ele queria não encontrou e a situação foi buscar em outro estado onde tivesse uma variedade que eles pudessem estar utilizando no Paraná. O plantio do trigo deve começar a partir da metade do mês de abril, quando se inicia também o período de zoneamento agrícola na maior parte da região oeste.
Só quem planta neste período tem acesso a financiamentos e a seguros. Há um mês para o plantio, muitos produtores já compraram os insumos. Na cooperativa de Cascavel, 70% dos fertilizantes e sementes foram comercializados. O estoque de algumas variedades já terminou. Para socorrer os produtores que procuravam as sementes em falta, a cooperativa pediu socorro a outras regiões do Paraná e também ao Rio Grande do Sul. Essa falta de sementes está sendo suprida com sementes que vêm de outras regiões, ou do Campos Gerais do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, na verdade, não vamos ter falta de sementes, isso será suprido por outras regiões. Algumas variedades apenas daqui que não vão ter. Na verdade, algumas variedades que se planta localmente pode faltar, mas essas variedades podem ser substituídas por outras variedades de outras regiões que também vão bem aqui na região. Olá, bom dia! É outono, uma nova estação. Quando o outono chegou na quinta-feira, às 1h57 da tarde, coincidiu com a chuva e com as temperaturas baixas, uma das características da nova estação. Mas aí ontem o sol já voltou a aparecer. Só que isso não é sinal de termômetro nas alturas, ou seja, o sol aparecendo não vai fazer com que as temperaturas cheguem às alturas, pelo menos não por enquanto. Em Cascavel, o dia começou com 12 graus e a máxima não passa dos 27. O sol brilha forte de hoje até pelo menos na quarta-feira. Em Londrina, tempo aberto também, nada de chuva hoje. Domingo de céu azul na cidade, termômetros entre 16 e 27 graus. Em Marechal Cândido Rondon, a situação é a mesma. O sol aparece sozinho e brilha forte. As temperaturas ficam amenas, mínima de 17 e máxima de 29 graus. A previsão do tempo está sempre entre os interesses do produtor rural. E a cada ano que passa, as pesquisas nesta área têm sido cada vez mais avançadas. Na UniOeste, por exemplo, os pesquisadores têm voltado os olhos para o aproveitamento dos fenômenos climáticos para a geração de energia nas propriedades rurais. Do pátio da universidade, avistamos o pesquisador lá no alto. E nossa missão é chegar mais perto para entender o funcionamento da aparelhagem que está com ele. Lá fomos nós. Estamos a 18 metros de altura, no ponto mais alto aqui da UniOeste. Aqui está a estação meteorológica. Aqui a gente vê que venta bastante vento que vai para todos os lados, todas as direções. Mas será que esse vento típico de Cascavel é suficiente para gerar energia, por exemplo? Esta foi apenas uma das respostas que o pesquisador Darlisson Bentes procurou em mais de 2 anos de estudos. A estação meteorológica custou R$35 mil e sua função é formar um banco de dados sobre umidade, calor, vento e mais uma série de informações a respeito do clima na região. Aqui, por exemplo, a gente tem o sensor de temperatura e umidade. Aqui a gente tem o pluviômetro, né, que verifica a quantidade de chuva que cai naquele exato momento que ela está acontecendo, né? Esse aqui seria o piranômetro, que ele verifica aí quanto de energia solar a gente está recebendo aqui nesse ponto. Nós temos o anemômetro, então ele capta todos esses dados, joga para o datalog, né? Nós temos aqui uma antena que funciona sem fio, wireless, e a gente pega esses dados todos via internet. Então a gente tem essa comodidade de pegar todos esses dados de uma maneira muito cômoda e eficiente. E esse aqui, ó? Esse aqui é interessante, que ele simula uma folha de um vegetal, de uma planta. Então ele verifica quanto de umidade está chegando essa folha. A ideia é verificar que tipo de energias alternativas os produtores rurais poderiam adotar nas propriedades. O vento, por exemplo, que citamos lá no início da reportagem, pode não ser o ideal para gerar energia, já que ele costuma vir em rajadas, ou seja, não mantém uma velocidade constante. A gente verificou que ele tem uma média de aproximadamente 2,7 metros por segundo. Isso aí pode ser muito pouco se a gente colocar um aerogerador para gerar energia elétrica, né? Utilizando a velocidade do vento, por exemplo. Mas essa energia seria o suficiente para a gente colocar um catavento, chamado popularmente, para bombeamento de água. A gente pode constatar, na verdade, que elas são bem variáveis, né? Por outro lado, essa característica é exclusiva para este ponto onde foi instalada a estação. A conclusão pode ser outra em outro ponto da cidade ou do interior. Portanto, o ideal é fazer em cada propriedade um estudo de viabilidade econômica das mais variadas fontes de energia.
É o mais interessante e mais correto. Né? Fazer uma engenharia aí correta, seria do início, meio e fim. Né? Você verificar previamente qual é a demanda dele, o que de fato ele tem na propriedade dele, naquele ponto específico, o que ele tem de energia disponível, né? Se é biomassa, se é energia eólica, se é energia solar, e assim ele verificar o que é mais interessante para ele. Fontes de energia que se tornaram bastante conhecidas, mas ainda são pouco aplicadas na agricultura. O Brasil ele se tornou aí ao longo dos tempos o país que mais se desenvolveu nessa questão de recursos naturais, geração de energia com recursos naturais. Mas ainda assim a gente percebe que em tempos de seca, né, como está acontecendo no país todo de uma forma geral, pelo menos nos grandes polos, que essa energia precisa ser diversificada. Isso é muito interessante. Né? Um país hoje que tem energia, ele tem o poder sobre muitas outras coisas. No próximo bloco, a doença que tem ameaçado a produção de laranja em Paranavaí. Voltamos já.